Sabe quando a crise chega e os novos problemas pedem novos olhares? É preciso se adaptar, buscar novos rumos, alternativas. Mas sabe aqueles problemas de sempre? Eles também precisam dessa visão criativa que gera soluções diferentes. Se você é um empreendedor que tem a inovação em seu DNA, precisa conhecer o FNE Inovação. Com essa linha de crédito, o Banco do Nordeste financia projetos de implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização que tragam inovações para produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos. No setor rural, podem ser financiados projetos para inovação tecnológica nas propriedades rurais. O prazo para pagar pode ser de até 15 anos, incluídos até 5 anos de carência. Acesse o portal do Banco do Nordeste, saiba todos os detalhes e inove cada vez mais. Para a palestra inicial, o consultor especialista da agenda ESG do Findes, ESG e a Indústria, Paulo César de Siqueira Silva. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento, acho que um momento ímpar, né? Uma feira como a Mac Show, tem uma arena específica para trabalhar um tema como o ESG, né? É sempre uma inovação e aí tem muito a ver com a própria proposta, né, da Mac Show de ser um espaço de inovação e de trazer novos temas relevantes para a indústria. É um prazer especial para mim por ver aqui alguns grandes amigos que há tempo eu não via, grande satisfação de encontrar vocês aqui depois de um bom tempo aí, alegria especial, e todos vocês demais que estão aqui presentes também. Muita alegria poder estar aqui com vocês, dividindo, na verdade, um bate-papo para a gente poder realmente trazer reflexões sobre esse tema que cada vez mais cresce, né? Eu digo que nós estamos num momento aqui de um desafio aqui, nós estamos concorrendo com o painel de oportunidade de negócio, né? Mas o pessoal de lá tem que estar atento aqui também, porque se não cuidar da agenda ESG, a oportunidade de negócio pode não ir à frente, né? Então foi muito legal também ter esse espaço dividido com o painel de oportunidade de negócio. Pode botar para a minha apresentação, por favor? Então a gente traz um pouco dessa reflexão sobre ESG, a indústria, né, de onde vêm essas discussões, por que elas vêm, e tentar entender um pouco do porquê nós estamos aqui hoje, né? Obrigado. E aí a gente não precisamos fazer muito esforço, né? Se a gente quiser ver o porquê que esse tema está se tornando cada vez mais tão relevante, o noticiário, se a gente olhar a cada dia, traz informações como essa, né, que os consumidores estão utilizando cada vez mais as questões sociais e ambientais como critério de escolha de produtos e serviços. Muitos de nós já o fazemos isso nas escolhas dos nossos produtos. Quem trabalha nos ambientes de trabalho cada vez mais, né, os profissionais buscam alinhar os seus propósitos pessoais com os propósitos de valor das suas organizações, e aquelas que de fato não tiverem isso como um valor efetivamente arraigado na sua cultura vão ter dificuldade de encontrar os melhores talentos. Isso é fato, já está acontecendo. E é óbvio que isso tudo, quando as pessoas vão se transformando, na medida que isso acontece também, esse tema passa a perpassar e passa a cada vez mais obrigar as grandes organizações a engajar também a sua cadeia de fornecedores. Isso é inevitável, né, que isso aconteça. E aí, óbvio que vai sobrar para todo mundo e também para as pequenas e médias empresas que talvez, se ainda não forem impactadas pelas demandas que essa agenda traz, certamente em algum momento vão ser dentro desse processo de cascateamento nas cadeias de fornecedores das grandes corporações. E aí, resgatando um pouco, né, da história desse tema ESG, nem todos talvez sejam tão familiares com o tema, mas esse termo foi cunhado lá em 2004, né? Num momento lá em que, depois de muita evolução na sociedade, ao longo de décadas aí desse tema ambiental, que veio desde a década de 40, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí veio em 72, Conferência de Estocolmo de Meio Ambiente, a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente, veio Rio 92, enfim, toda essa trajetória que vem sendo amadurecida ao longo do tempo. Chega em 2004, sistema financeiro, esse tema de fato, ele não é só abraçar árvore e não é só fazer filantropia, ele é mais do que isso, porque está começando a impactar os resultados dos negócios. Então a gente precisa entender o que desses temas é relevante, que pode impactar os resultados financeiros das organizações. Mas é interessante esse conceito de quase 20 anos atrás, desse relatório Who Cares Wins, que foi gerado a partir desse conceito, que fala exatamente de que as empresas que gerenciam a agenda ESG de maneira mais efetiva geram valor para o acionista. Então essa era a preocupação principal deles, porque ela permite gerenciar melhor os riscos emergentes associados a essa agenda, antecipando mudanças regulatórias e tendências de consumo e acessando novos mercados ou reduzindo custos. Então vejam que a agenda ESG ela foi pensada inicialmente não simplesmente como um fator regulatório, mas também como uma agenda de oportunidades, quando a gente fala de possibilidade de produtos e serviços diferenciados que agreguem essa agenda, que possam acessar novos mercados ou eventualmente reduzir custos, né? E aí muito disso, aí, a agenda ESG trata muito disso, né?
E aí, quando a gente para pensar sobre o que esse tema da agenda ESG, eu gosto muito de trazer sempre esse conceito, né? ESG, utilizando esses acrônimos aí, é sobre gerar valor, gente, né? É sobre ser capaz de enxergar aquilo que tem de relevante na agenda ambiental, social, de governança, que ajuda a gerar valor, mas não só para o acionista, como até então era, mas também para todos os stakeholders, todas as partes interessadas do negócio e que, de fato, tem uma expectativa, né, de entrega daquela organização para si. Então, é sobre isso que nós vamos falar, e aí a federação, olhando, né, dessa perspectiva toda, a Federação das Indústrias tem no seu propósito uma missão que é muito conectada com a agenda ESG, que é transformar vidas e impulsionar negócios para desenvolver o Estado do Espírito Santo. Quando a gente fala de agenda ESG, né, a perninha do S lá é sobre pessoas que nós estamos falando, né? Então, assim, transformar vidas é ser capaz de transformar as pessoas para permitir que elas entreguem o seu melhor valor para a sociedade, seja nas suas organizações, nas suas associações, nos seus sindicatos. É sobre isso que nós estamos falando, e é óbvio que na medida que as pessoas transformam suas vidas e passam a compreender o mundo com toda essa complexidade, eles podem também ajudar os seus negócios também a serem impulsionados de maneira mais efetiva, não só na perspectiva econômica, mas na perspectiva de um negócio que promova o uso mais racional dos recursos naturais, que propicie um ambiente de trabalho saudável, que gere uma cadeia de fornecimento sustentável no médio e longo prazo, que possa ser perenizado. Tudo isso tem a ver com o propósito da federação, e isso tudo está sustentado nos pilares aqui ESG. A gente vai falar um pouquinho sobre como a federação vem trabalhando esse tema. Aqui é uma perspectiva mais geral, né, de tudo que já faz parte da atividade intrínseca da Federação das Indústrias, o Sistema S, que a gente chama, né, que é composto pelo SENAI, SESI, IEL, SINDES e Observatório da Indústria, ele tem essa perspectiva de contribuir para que esse ambiente de negócio seja cada vez mais efetivo. E aí, naturalmente, o SENAI já tem muito dentro da sua perspectiva de atuação essa questão da educação, que é uma vertente importantíssima para o Sistema S, de capacitar e qualificar profissionais para o mercado de trabalho, profissionais que têm essa consciência da sua responsabilidade na sua atuação, mas também prover soluções de tecnologia e inovação. Cada vez mais o desenvolvimento dessa agenda ESG, ela demanda uma perspectiva da inovação, e aí o sistema SENAI, com o seu Instituto SENAI e o FINSLAB, tem já se articulado muito fortemente para poder começar a cada vez mais contribuir para a agenda de inovação, alavancando resultados, principalmente na agenda ambiental. O SESI, né, que tem o seu papel de educação desde a parte de ensino básico, continuado, educação de jovens e adultos, mas também todo o portfólio de serviço na parte de saúde e segurança para ajudar as organizações a ter um melhor ambiente de trabalho, um ambiente mais saudável para os trabalhadores e para a própria empresa. E além do espaço de cultura, né, que o SESI já propicia em termos da sua camerata, as suas apresentações culturais, locações de espaço, também muito conectado com essa divulgação dessa agenda cultural. E aí entra também o IEL, com toda a sua parte de capacitação, especialmente focada em lideranças empresariais, para trazer essa conexão, né, das lideranças com sistemas que são atuais e relevantes para os negócios. O SINDES conectando todo esse ambiente com os líderes do futuro, e o Observatório da Indústria trazendo toda essa perspectiva de consolidação de informações estratégicas, com estudos estratégicos, análise de dados, congregando então tudo isso na perspectiva, eu diria que o SENAI com uma perspectiva muito forte de atuação na parte ambiental, já tem uma perspectiva de atuação muito forte, o SESI no social, e IEL e Observatório principalmente nessa perspectiva da governança, né? Ajudar as organizações a se estruturarem para ter uma governança mais efetiva e fazer de fato essa agenda toda funcionar dentro das organizações. E aí só alguns números breves, né, que a gente tem do Sistema S, o SENAI, nós fizemos em 2022 quase 51 mil matrículas, né, de pessoas, de crianças, né, em educação, de crianças, de profissionais, né, para educação do trabalho, formal, inicial, continuado, nível técnico médio. Quase 600 organizações, empresas atendidas pelo sistema do SENAI, né, nos seus serviços e portfólio de serviços. O SESI com quase 25 mil matrículas do sistema educacional, mais de 1.200 empresas sendo atendidas na parte de saúde e segurança, quase 500 mil pessoas sendo beneficiadas com os programas de segurança implementados pelo SESI, e toda a parte de cultura também aqui, com mais de 245 mil espectadores em ações de cultura, em 3 mil atendimentos de ações comunitárias. E o nosso Prodifor, que também, dentro do IEL, tem um papel fundamental, já há bastante tempo. O Prodifor já tem 25 anos de atuação. Aqui a gente fala das certificações de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, que tem uma pauta mais diretamente relacionada com essa agenda ESG. Já são mais de 800 certificações que a gente tem nesses 25 anos dessas empresas. Então, aqui são alguns números gerais mostrando como que a gente já tem impactado como sistema indústria em relação a essa agenda, né? No âmbito interno, nós temos nossas diversas câmaras e conselhos temáticos que nos possibilitam trazer esses temas discutidos setorialmente ou transversalmente através dos conselhos, como o Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Conselho de Responsabilidade Social, onde esses temas da agenda ESG recorrentemente são trazidos e a gente divulga e discute isso com as partes que participam ali dos conselhos, dos representantes de indústrias e sindicatos.
A parte de compliance, um programa muito intenso e abrangente de compliance, desde as questões estatutárias, passando por política de conflito de interesse, política de due diligence, anticorrupção, código de conduta, enfim, todo um arcabouço de regulações internas que nos permite dar segurança, né, para os nossos associados desse funcionamento e para todas as indústrias que participam com a gente também nas nossas atividades, né. Mas a gente sempre entendeu que era preciso avançar. E no ano passado, então, e tudo isso que a gente está falando já fazia parte dessa estrutura da federação nesses anos todos de funcionamento. Ano passado, a FINDES se comprometeu, então, a aderir ao Pacto Global e, a partir de agosto do ano passado, passou a fazer parte, assumindo publicamente esse compromisso com essa agenda do desenvolvimento sustentável, toda essa pauta de engajamento e promoção de parcerias entre setor público e privado, de acelerar e desenvolver metodologias e ferramentas úteis para implementar a agenda ESG nas organizações, de buscar essa cooperação entre empresas e também com o próprio Pacto Global, para assegurar que cada vez mais o nosso setor industrial se alinhe aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. E aí, indo mais especificamente, né, em alguns temas que a gente já vem desenvolvendo mais recentemente, a gente fala aqui da parte de descarbonização da indústria, esse certamente, não desmerecendo os demais desafios da indústria, mas do ponto de vista ambiental, o maior desafio que a gente tem no momento é a descarbonização da indústria, pela complexidade que isso exige, pela dimensão e envergadura que esse tema traz. Então, recentemente, a gente publicou a Rota Estratégica de Energia, um documento balizador estratégico para ajudar a orientar todo o planejamento, né, de estratégia de energia do Estado do Espírito Santo até 2035. Tivemos, né, no lançamento, aqui na abertura do evento, já a nossa presidente Cris Samorini fez o lançamento, né, já anunciando esse núcleo de desenvolvimento e inovação da descarbonização da indústria através do Instituto Senai de Tecnologia. Então, o Senai vai começar a se estruturar para ser esse ente que vai ajudar de uma maneira organizada e técnica toda essa agenda de descarbonização para a indústria, oferecendo suporte, soluções tecnológicas, consultorias, capacitações. Da parte da agenda social, a gente tem diversos programas já sendo implementados, mas a gente traz esse aqui que é o mais recentemente lançado, que trabalha, né, essa perspectiva da inclusão e qualificação de mulheres em situação de vulnerabilidade. É o Senai Tech para as Manas, né, que foi lançado, já está na segunda edição agora, parceria com o Instituto IOB, com a Action e a FINDES e o Senai, para poder trabalhar a qualificação de mulheres nessa situação de vulnerabilidade social e atendendo uma demanda que é especialmente do setor de tecnologia, de programadores, que a gente sabe que é um desafio hoje, então trazendo e resgatando essas mulheres dessa realidade e inserindo elas no mercado de trabalho. Na agenda social também, nós estamos trabalhando esse ano nesse inventário dos ativos socioambientais da indústria, tentando entender, porque além desse papel social que é intrínseco da indústria, gerar bons empregos, gerar renda, gerar qualificação, também entender essa agenda social que é desenvolvida pela indústria através de projetos sociais que são apoiados pelas nossas organizações e que muitas vezes não são visibilizados pela sociedade. Então a gente tem essa iniciativa, vocês que têm indústrias, que têm atividades e projetos sociais apoiando, sintam-se à vontade de nos procurar para a gente poder cadastrar esses projetos, inventariar para que a gente possa repercuti-los depois. E a parte da atuação na pauta ESG como um todo, o IEL também já vem atuando muito fortemente desde o ano passado, com diversos eventos aí na parte de capacitação e qualificação para a agenda ESG na pauta estratégica. Mais recentemente agora anunciou, né, a preparação para o selo de certificação de empresa ESG, então o IEL já está se estruturando agora nesse segundo semestre para fornecer essa trilha, né, de preparação para uma certificação da agenda ESG. E aí, é um convite pessoal também, e um convite aqui, conclamando todos que estão aqui, já finalizando a minha parte, que é esse seminário que vai ter semana que vem, seminário de gestão 4.0, seminário gratuito, vai estar acontecendo lá no IEL, parceria junto com o COMPEN, o Conselho da Micro e Pequena Empresa, para a gente poder trabalhar os temas de inovação, LGPD e ESG, 3 temas absolutamente interligados uns com os outros, que fazem parte dos desafios de cada empresa. Então, nós vamos estar lá no dia 15 pela manhã, sintam-se convidados lá no Salão de Indústria, de 8 até meio-dia. Bom, da minha parte era isso. Eu vou convidar os demais painelistas, então, e aí numa dinâmica, para a gente poder ter uma dinâmica conforme for nos passada a regra aqui. 5 minutos para cada um, fazer uma breve exposição, mais ou menos 5 minutos, a gente sabe, né, que tem uma margenzinha de erro. E aí, cada um, depois desses 5 minutos, a gente vai ter um momento de troca, de perguntas, para a gente poder fazer esse debate aqui, e depois, sobrando algum tempo, a gente também abre para a plateia, eventualmente, trazer algum ponto, né? Ok? Bom, vou passar então para a Ilana primeiro aqui, você faz a sua parte primeiro, e aí você se apresenta brevemente, Ilana, entra na sua apresentação e acabando, a gente faz passa para o seguinte e depois a gente vai fazendo o bate-papo na sequência, tá bom? Então, tá bom. Eu sou a Ilana Vilela. Já estou vendo gente do Pro de Fora aqui. Bom, eu sou responsável pela área de suprimentos na Samarco Mineração.
Para quem não conhece, né, a Samarco ela é uma empresa que está em Minas Gerais e no Espírito Santo e a gente produz pelotas de minério de ferro a partir de um minério com baixo teor de ferro. Né? Já começou como uma ideia muito inovadora e sustentável, primeiro por ser um ferro de baixíssimo teor e segundo pela logística, porque o material ele é transportado de Minas Gerais para o Espírito Santo em minerodutos. Então, são 400 quilômetros de minerodutos e nós estamos falando disso há 45 anos atrás. Então, realmente já foi uma ideia inovadora e que tem tudo a ver com o tema que a gente está falando aqui hoje, que é de sustentabilidade. Né? Então, ano passado, a Samarco revisitou os pilares de sustentabilidade dela e ao invés do ESG, a gente tem uma pitadinha a mais. Porque para a gente, o valor das pessoas ele é inegociável. Então, a segurança ela é inegociável. Então, ela é um dos nossos pilares de ESG também. Além disso, dentro da governança, a gente traz um tema a mais, que é a cultura organizacional. Por que isso? Porque a gente acredita que se você não tiver uma cultura disseminada, consolidada, de sustentabilidade, de nada adianta. Muita coisa vai ficar no papel e você não vai conseguir realmente disseminar isso no dia a dia das suas ações. Então, por isso que a gente é um pouquinho diferente. E outro tema, eu estou aqui na frente, né, gente? Deixa eu ir para cá. E outra coisa interessante na Samarco é que quando você pergunta valores, missão e etc., talvez quase nenhuma das pessoas vão se recordar, né? Geralmente são textos grandes que ficam, né, no papel ou fica na apresentação no site e ninguém internaliza isso. E aí, a partir daí, a gente criou o nosso propósito. E o propósito, tem um monte de gente da Samarco aqui, eu tenho certeza que todo mundo sabe falar na ponta da língua, que é isso que nos rege e nos traz o trabalho no dia a dia, que é fazer uma mineração diferente, sustentável, capaz de gerar resultados e construir valor para a sociedade. E é isso que nos guia aí no dia a dia. Eu trouxe aqui, eu dividi em os quatro itens do nosso ESG, né? E aí trazendo um pouquinho de alguns exemplos e como que isso aplica na nossa cadeia de fornecimento, né? Então, falando de governança, eu acho que esse é o principal desafio das empresas, você trazer isso para o seu dia a dia, você conseguir controlar e você conseguir monitorar e aprender e conseguir evoluindo nas temáticas de sustentabilidade. Então, hoje nós temos pouco mais de 1.500 empregados próprios, mas quase 12 mil empregados entre terceiros e próprios. Então, isso aqui eu digo que acho que é o principal desafio que a gente tem, é conseguir compartilhar com os nossos terceiros os mesmos valores, a mesma cultura que a gente tem pensando em sustentabilidade. Então, para isso, o que a gente fez, né? Então, a gente criou um código de conduta. Então, a gente tem um código de conduta que vale para todos os empregados e temos um específico para fornecedores, que a gente faz a gente compartilha os nossos valores com todas as outras empresas que estão dentro dos nossos sites. Direitos humanos e respeito às pessoas, isso é a gente lançou a política de direitos humanos esse ano, e o objetivo é realmente compartilhar todas as nossas diretrizes também com as nossas contratadas, né, com todos os nossos stakeholders. Quando a gente fala de stakeholders, são todos os grupos que têm qualquer tipo de relação com a nossa empresa. Então, seja comunidade, seja fornecedores, seja clientes. Então, a gente compartilha todo o nosso valor de respeito às pessoas. E, para isso, além da nossa política de direitos humanos, a gente tem todo um arcabouço para poder suportar tudo que viole, né? Eu falo que a gente não vai ser perfeito, né? Mas a gente precisa ter mecanismos para, caso aconteça alguma coisa, você consiga mitigar, você consiga tratar. Então, para isso, a gente tem canais de ouvidoria, a gente tem um programa de saúde mental, que tem tudo a ver com o próximo item. Desculpa. Vou para cá. Senão também não vejo. Então, a gente tem canais de denúncia, programa de saúde mental, que tem tudo a ver com a nossa letrinha adicional, que é de saúde e segurança, né? Então, se as pessoas não estiverem bem no ambiente de trabalho e não se sentirem acolhidas, se elas não tiverem a segurança psicológica, provavelmente vai acontecer um acidente e a gente vai ter outros problemas, né? Lembrando, né, todas as nossas práticas estão alinhadas a Pacto Global, ODS, do IBRAM e etc., né?
E um programa de diversidade e inclusão, que aí também tem tudo a ver com direito e respeito às pessoas. Por que eu estou falando isso, gente? ESG é um pouco de tudo isso que eu estou trazendo, né? É meio ambiente, é o social, as pessoas têm que se sentir bem no ambiente de trabalho e acolhidas, né? Então, isso é importante para a gente. Então, nós temos metas de aumentar as mulheres, tanto nas operações, que hoje é um número baixo ainda, a gente tem 16% de mulheres. Pessoas com deficiência também, nós temos metas de aumentar essas pessoas em posições de liderança. Então, não é no caso de mulheres, a gente segue também algumas metas do próprio IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, que é uma área tipicamente masculina, né? Então, a gente tem uma dificuldade grande de trazer mulheres para a mineração. E a nova geração, se a gente não trouxer propósito, né, como o Paulo falou, a gente não consegue engajar essas pessoas para trabalhar em setores que não são tão limpos, né? Que a gente busca formas de melhorar cada vez mais o tema sustentabilidade, né? E estou trazendo aqui a parte de suprimentos. Por que eu trago isso dentro de governança, né? É um desafio imenso, né? Porque não adianta a sua empresa ter todas as práticas de sustentabilidade se a gente não conseguir trazer isso e compartilhar com os nossos fornecedores. Isso dá trabalho. Isso custa. E isso você tem que acompanhar o fornecedor desde o momento que você está desenvolvendo, que você está homologando, que você está avaliando ele, até o ciclo final dos contratos. Então, por exemplo, na Samarco nós temos em média mil contratos ativos, 1.000 fornecedores ativos na nossa carteira. Como controlar isso tudo? Né? Então, é um desafio, eu diria que é um segundo grande desafio. Então, hoje a gente tem, aí para materializar um pouco o que a gente faz em termos de ESG dentro da cadeia de fornecimento, então, desde o processo de homologação, buscando por fornecedores que tenham práticas sustentáveis, produtos que possam trazer algum tipo de benefícios, seja de descarbonização, seja algum produto que seja renovável ou que traga alguma forma diferente de repensar a nossa operação, até a avaliação de compliance, que é super importante, né, avaliando se existe alguma mídia negativa, se o fornecedor já foi envolvido em qualquer tipo de prática que não seja aderente aos nossos valores, né, até acompanhar os nossos fornecedores para ver se eles estão recolhendo todos os recolhimentos trabalhistas e previdenciários dos funcionários dos nossos fornecedores. Então, a gente tem uma responsabilidade super intensa, né? E eu falo que é um trabalho de formiguinha dentro de suprimentos para que a gente consiga ser compliance, né? No outro tema de meio ambiente, hoje a gente já recircula 90% da água que a gente utiliza. Como eu comentei, a gente usa mineroduto, então a gente usa muita água, né, no nosso processo produtivo. A gente preserva, não sei se vocês sabiam, mas na mineração, para cada 1 hectare que você vai extrair o minério, você precisa preservar 4 vezes a mesma área, né? E como a gente tem uma planta industrial, ela fica um pouco menor, mas no geral da Samarco, para cada 1 metro cúbico de área industrial, a gente preserva 3,6 metros cúbicos de mata. Né? Então, acho que isso é interessante de compartilhar. Matriz energética, hoje 100% da nossa energia ela é de energia limpa e renovável e certificada. Hoje a gente tem 2 usinas hidrelétricas que fornecem parte da energia que a gente consome no processo. E hoje a gente já tem um inventário, já tem 2 anos que a gente tem um inventário de emissão de gás de efeito estufa. Então, acho que isso é um aprendizado importante e grande parte dessa emissão, ela está na nossa planta aqui no Espírito Santo, que são os fornos de pelotização. Dentro das relações sociais, a gente tem programas de estímulo ao desenvolvimento socioeconômico das comunidades onde a gente atua. Um deles é o Prodifor, né, que foi mencionado aqui anteriormente, que a gente tem uma atuação ativa, e o outro é o Força Local, além dos PADs. Então, a gente tem 3 programas aí que visa o desenvolvimento local. No caso do Força Local, eu trouxe alguns números aqui do Espírito Santo, mas é basicamente treinamento de pessoas, empresas e fomento de negócios locais. Que isso é super importante, gente. Eu acho que a pandemia também trouxe uma lição importante para todos nós, né? Muitas empresas fizeram a verticalização da sua cadeia de suprimentos, outros diversificaram, então cada um teve uma lição aprendida. E certamente o fornecedor local ele tem um papel muito importante dentro do nosso portfólio.
Dentro de segurança e inovação, quando a gente retomou as operações em 2020, a gente já retomou com um processo diferente. Então, hoje, 80% do nosso rejeito, que é uma parte arenosa, ela já é filtrada, né, então, e é empilhada. Hoje a gente não trabalha com barragens. E 20%, que são os ultrafinos, ele ainda vai para uma cava, que é uma estrutura natural segura, mas hoje a gente tem uma planta piloto e vários desenvolvimentos para identificar potenciais produtos que a gente possa fabricar com esses ultrafinos. E são volumes muito grandes, né, gente? Não é só, a solução não vai vir de um mercado só, né? E, por último, falando aqui, ainda dando sequência na segurança e inovação, a gente trouxe a inovação dentro de segurança por 2 motivos. Um, pelo tema mineração, né? Então, a gente volta sem barragens, então a segurança ela é um pilar. E o outro, pela perpetuidade da organização, né? Sem inovação, a gente não consegue aplicar os nossos rejeitos, a gente não consegue ver formas diferentes de fazer o nosso negócio. Então, pensando em sustentabilidade, o que a gente tem feito? Além dos itens que eu comentei de filtragem, de empilhar, rejeito, etc., a gente está desenvolvendo algumas micropelotas com esses ultrafinos, que é um material que pode ser usado em siderurgia e algumas outras aplicações. E a gente tem desenvolvido matérias-primas para mineração, para a fabricação de pelota, com redução de emissão de CO2, ou mesmo como um resíduo, como um remanescente da extração de outros materiais. Um exemplo muito legal é a extração de mármore. O Espírito Santo é um dos maiores produtores de mármore e granito do Brasil, quiçá do mundo, eu acho. E a gente tem desenvolvido esse remanescente da extração de mármore para substituição de produtos, outras matérias-primas com fonte de COAO, que é o material que a gente usa na formação da pelota, e também agora o resíduo de granito para o coating, que é um produto que a gente coloca em volta da pelota para ela permanecer intacta por mais tempo. Então, isso é muito legal porque a gente está olhando para a indústria de uma outra área, uma outra atividade para utilizar e resolver um problema de outra indústria, né? Então, isso tem tudo a ver com a economia circular, né? E ESG é isso, né, gente? A gente precisa olhar não só para o nosso umbigo, mas a gente tem que olhar na cadeia como um todo, outras indústrias, e entender o que é o problema, efetivamente, do mercado e tentar, obviamente, tem que ter um valor econômico, né, gente? Até uma discussão se o ESG não deveria ter um E a mais, que é o Economics, porque se não fizer sentido, alguém vai ter que pagar a conta, né? E ninguém está aqui para trabalhar com filantropia só, né? As nossas empresas têm que dar resultado. Então, é isso que eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho mais da Samarco. Obrigada. Vou convidar o Roberto. Então, Roberto, aí você faz sua apresentação também do mesmo estilo. Obrigado, Paulo César. Enquanto o pessoal vai colocando ali a apresentação, vocês estão me ouvindo bem, gente? Só dá uns... Beleza, valeu. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Brito. Eu estou como gerente da área de hidrogênio sustentável na Petrobras. Essa área foi criada recentemente dentro da diretoria de transição energética. A diretoria também foi criada recentemente. Eu vou contar um pouquinho aqui na apresentação os motivadores da criação da diretoria também. Então, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, eu queria comentar que a Petrobras está fazendo 70 anos, estamos na contagem regressiva para os 70 anos da empresa. Então, assim, qualquer fórum que a gente vem, a gente sempre quer ressaltar esse momento que começou pequenininha lá atrás, né? 70 anos atrás, com os primeiros postos lá no Nordeste, uma produção pequenininha, e hoje chegou já a 2,7 milhões de barris por dia, quase 3 milhões de barris, e uma das maiores empresas no mundo nesse setor, né? Então, eu trouxe aqui esse slide para falar um pouquinho do posicionamento em ESG. Aí a gente trouxe a sigla na versão em português. Mas eu fiz questão de falar também dos 70 anos da Petrobras, porque
há muitos anos, há décadas que a Petrobras atua com responsabilidade ambiental, responsabilidade social e uma governança eficiente. Então sim, recentemente, né, essa agenda tomou mais corpo e está sendo adotada nas organizações, mas isso é algo que a Petrobras já vem trabalhando há muito tempo, né, e é reconhecido no mercado como isso, como essa atuação com responsabilidade. Vou fazer um giro aqui rápido, gente, passando pelo social. A gente tinha aqui, se eu fosse falar de tudo que a gente faz, é muito tempo. Assim, eu vou puxar um destaque só de cada tema para a gente trazer os pontos principais aqui. Então, assim, na parte social, né, a gente está com cuidar das pessoas. Então, aqui a gente tem toda a comunidade em volta dos ativos, uma atenção às comunidades, uma atenção aos empregados e terceirizados da empresa, né? A Petrobras é uma empresa que respeita os direitos humanos e também respeita as relações de trabalho e também a questão da segurança operacional, né? Isso é algo que vem de décadas também na Petrobras, né? Uma preocupação excessiva com a questão de segurança e a saúde dos operadores, dos técnicos, de quem está lá na linha de frente nas refinarias e nas plataformas. E o ponto que eu queria destacar aqui é uma nova agenda de diversidade, equidade e inclusão. Essa agenda veio bastante forte. A ideia é que cada pessoa, né, se sinta com a sua origem, com o seu jeito de ser, com as suas escolhas, se sinta não só apenas integrada, respeitada, mas se sinta efetivamente abraçada, né? Que ela possa ser plena ali na sua essência e possa contribuir também com a empresa de forma plena e da melhor forma possível. Aí passando para a governança tem 2 pontos principais, que é a integridade e também a questão da transparência, né? Então a Petrobras é reconhecida por ser uma das empresas mais transparentes, né? A gente publica muitos números na internet. Se vocês entrarem no site da Petrobras, tem números de produção, números de planejamento, números de produção realizada, enfim, números de financiabilidade. Então, assim, é uma empresa que tenta ser bem transparente com o mercado e com a realidade efetiva da empresa, de suas finanças, de sua produção e seu planejamento. Na parte da governança, a governança é aquela coisa, né? É sempre uma balança. Então, assim, quanto mais você puxa para o compliance, você perde um pouco a eficiência, né? Então, assim, achar essa balança ideal é um desafio, mas a Petrobras sempre tem buscado achar essa balança, né, com os comitês de assessoramento para as decisões mais estratégicas, mais importantes, mas também sem perder a eficiência nas decisões. Em relação à integridade, também foi criado o Código de Conduta Ética. Todo empregado precisou assinar o código, né, ter ciência, assinar. E agora foi criado também um guia de conduta ética para fornecedores. É algo importante. Eu não sei se tem empresas aqui que fornecem para... Certamente tem, não sei se tem aqui na plateia, né, fornecedores, mas é importante também conhecer esse código. Na parte de meio ambiente, vou falar um pouquinho A Petrobras tem várias iniciativas, né, de preservação da biodiversidade, de redução de água também, como essa marca, né, redução de água captada, reuso de água nas refinarias. Então tem uma série de ações nesse sentido. E agora, muito forte também a questão da redução das emissões, né? As emissões de gases do efeito estufa, os principais são o CO2 e o gás metano, né? O CH4. E a Petrobras, ela conseguiu, na última década, ela aumentou em 40% a sua produção e sem aumentar as emissões. Isso mostra que, já passando para o próximo slide, isso mostra que a Petrobras conseguiu reduzir o número de emissão de carbono por unidade de barril produzida. Então é um número ali que a gente, já vou falar, já conseguiu reduzir bastante. Então a gente está produzindo cada vez com mais eficiência em carbono, menos emissão, produzindo mais e com menos emissão. E qual que é a meta, né? A Petrobras ela definiu 6 metas
para 2030. São essas seis itens aqui que estão mostrados no slide. Não vou passar os números todos, mas vou falar um pouquinho de cada um bem rápido. Para 2030, essas 6 metas foram definidas, são metas claras, os números estão publicados também no site da Petrobras, tem um acompanhamento e essas metas podem ser acompanhadas também pelo mercado, né? Então, a redução das emissões absolutas operacionais em 30% até 2030, aí a gente está falando de Scope 1 e Scope 2, zero de queima de rotina em flare. Para quem não sabe, a queima de rotina foi uma iniciativa do Banco Mundial, que a Petrobras aderiu. Então, a Petrobras aderiu a essa iniciativa de até 2030 zerar a queima de rotina. A queima de rotina ela é diferente da queima por segurança operacional, né? Na plataforma você pode ter um problema no equipamento e precisar fazer uma queima em flare por questões de segurança. Essa queima ela é necessária, né? Porque, como o nome diz, é por uma questão de segurança, né? Mas a queima de rotina é quando você não tem como... Você tem a produção de gás junto com o petróleo, mas você não tem como reinjetar o gás, por exemplo, numa estrutura geológica, ou não tem como escoar o gás por falta de infraestrutura. Então, assim, essa queima, por falta de infraestrutura ou por falta de um campo para reinjeção, é essa que a gente está se propondo a zerar até 2030. Aí a reinjeção em projetos de CCUS, né? CCUS é captura de carbono e armazenagem. Então a Petrobras está se propondo a reinjetar 80 milhões de toneladas até 2025. E a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, tanto na área de EIP, que a gente já atingiu aquele índice lá de 15 quilos de CO2 equivalente por barril, já atingiu em 2023, a meta era 2025 e a gente pretende permanecer com esse índice até 2030. Também no segmento de refino, também a gente se propõe uma redução das emissões do gás de efeito estufa e redução de 55% nas emissões de metano, que é outro gás também importante para o efeito estufa. E mais à frente, em 2050, a ambição é a gente ser net zero aí, neutralizar as emissões de Scope 1 e 2 nas atividades da Petrobras. Então, é um caminho, uma jornada grande de descarbonização, mas que já foi iniciada e está na pauta do dia da empresa. E aí, como é que a gente vai chegar lá, né? Eu vou falar aqui um pouquinho das ações que estão sendo planejadas, mas antes de falar disso, eu vou falar um pouquinho aqui de contexto, né? Por que a Petrobras criou a Diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade? E por que a gente está se propondo a investir fortemente em renováveis e outros temas que vocês vão ver? Bom, do lado esquerdo, desculpa, aquele gráfico mostra que os investimentos no mundo em energia limpa já ultrapassaram os investimentos em energia fóssil desde 2016, desde 2016. Mas ali você observa que a partir de 2019 tem uma separação grande e os investimentos em energia limpa estão exponencialmente crescendo. Então, é só para mostrar, dentro desses aí, o que mais cresce é em energia renovável, né? Dentro de várias frentes de energia limpa, né? Então, o mundo já adotou a energia limpa como um principal para investimentos. E o Brasil, né? O Brasil ele tem um posicionamento nessa questão de transição energética muito, muito privilegiada. Assim, a nossa matriz energética, ela já tem 45% de renováveis, quando a gente fala da matriz completa, né? Não só energia elétrica, mas energia elétrica e combustíveis, 45% da matriz já é renovável, no mundo está em torno de 16%, na Europa esse número é mais ou menos 20%, então assim, a Europa está investindo muito, muito em renováveis, de fato, mas assim, eles sonham ainda chegar onde que a gente está daqui a alguns anos.
Então, assim, a gente está muito bem posicionado, a gente não pode perder esse bonde. A gente está, assim, no momento da história crucial para a gente pegar essa matriz limpa que a gente já tem e continuar avançando, porque o mundo está querendo cada vez mais produtos com baixo carbono. E na parte de eletricidade, já no gráfico da direita, aí sim a gente está melhor ainda, né? Nessa média aqui está dando ali 83% de renováveis na média de 2017 e 2021, mas se fosse pegar esse gráfico, por exemplo, de 2023, a gente está em 93% de renováveis. Então a gente tem uma matriz elétrica muito, muito renovável, a gente tem muita oportunidade aqui. E falando de oportunidade, essas são as renováveis, trouxe aqui um pouquinho do potencial de cada fonte, né? Então a gente tem ali do gráfico da esquerda a capacidade instalada e o gráfico da direita é o que a gente enxerga de potencial para cada uma, né? Então a hídrica está ali um potencial um pouco menor em relação às outras, mas a gente tem um potencial enorme de biomassa no Brasil. A gente não se arriscou ali a colocar um número, porque depende da questão da eficiência do uso da terra, né? Tem uma discussão grande com relação a isso, mas de fato o Brasil tem uma capacidade enorme de produção de biomassa. A gente é um país com uma agricultura incrível e a biomassa tem dois detalhes aqui que eu queria chamar a atenção. A gente tem um potencial de biogás muito pouco explorado, que pode vir dessa biomassa, e também a gente tem que olhar com muita atenção na questão do CO2 biogênico, que é um CO2 que vem de uma fonte biomassa, então seria um CO2 verde, para utilização em tecnologias novas que vão usar o CO2 para fazer outros produtos. E o mundo todo está estudando essas tecnologias por conta da descarbonização. Solar, o potencial é incrível, né? 28 mil gigas, é muita coisa, muito potencial que tem. Eólica onshore também, e agora uma novidade maior aqui no Brasil, né? No mundo já vem tem investimentos grandes no mundo na eólica offshore, mais 700 GB de potencial. Então o Brasil tem muito potencial, e não só o potencial, a gente tem também os recursos humanos para fazer isso. Então tem várias empresas, né? A EDP também está aqui presente, tem várias empresas do setor de energia elétrica, a gente já tem um pessoal treinado, a gente sabe como instalar, a gente sabe como fazer. Assim, é uma questão de impulsionar, né? Voltando um pouquinho para a Petrobras, agora, o que está no nosso plano estratégico aprovado são esses investimentos. A gente tem 4,4 bilhões de dólares previsto para os próximos 5 anos de investimento em iniciativas de baixo carbono. Aí 3,7 bilhões para a descarbonização das operações, aí tanto no IP quanto no Refino, tem um fundo de descarbonização que abarca outras iniciativas, por exemplo, reflorestamento e outras iniciativas também. 600 milhões voltado para o programa que chama Programa Biorefino, que na verdade é fazer produtos que a sociedade tem demandado, produtos com maior sustentabilidade, né, com zero ou baixa emissão, que na verdade é o quê? Pegar o bioóleo vegetal e refinar e fazer o diesel renovável e o bio-QAV, que é o bioquerosene de aviação, né? Fazer combustível para aviação renovável. Então, aí aqui tem duas frentes, tem uma frente de... Bom, vou falar um pouquinho mais à frente. E mais 100 milhões aí em pesquisa e desenvolvimento, para a gente desenvolver as competências necessárias, não só em novas tecnologias, mas também em treinamento e pessoal, para a gente poder dar conta de todo esse desafio da transição energética. E agora, recentemente, a gente está numa discussão do novo planejamento estratégico da Petrobras, o planejamento estratégico da Petrobras 24-28, ele vai ser aprovado, né, definido, seguindo uma governança interna no segundo semestre, né, certamente vai ter uma divulgação grande ao mercado, mas já foi aprovado pela alta administração os direcionadores desse plano. E dentre os direcionadores do novo plano, já está presente um CAPEX de baixo carbono, um CAPEX destinado a iniciativas de baixo carbono, de 6% a 15% do CAPEX total do investimento da Petrobras.
caso confirmado, né, pode ir até 15%. Né? Caso confirmado, esse é um número que gira aí da ordem de 10 bilhões de dólares para investimentos em baixo carbono nos próximos 5 anos. É bastante relevante, é um movimento bastante forte que a Petrobras está pretendendo fazer. E quais os temas que foram escolhidos? Né? A gente tem ali eólica, e aí a gente tem eólica onshore, mas também tem eólica offshore. A eólica offshore, especialmente, tem um grande match com as atividades da Petrobras, né? A gente já atua no offshore, a gente conhece como trabalhar no mar, a gente conhece como fazer as instalações submarinas, a gente conhece o que é base de apoio, o que é helicóptero, embarcação para manutenção, tudo isso são atividades que a Petrobras já domina. Né? A gente está apostando bastante no eólico offshore, são grandes projetos, a gente está falando aí de coisa de gigawatt para cima, e aqui especialmente a gente tem um projeto com a Equinor, aqui na costa do Espírito Santo, ainda está em avaliação, em estudo, mas é um grande projeto, Aracatu, que tá sendo estudado de eólica offshore. CCUS, assim, quando a gente tem a produção de óleo, sempre vem óleo, gás, vem água também, vem CO2 também, né? É inevitável, isso é da geologia, né? O que a geologia nos deixou, né? Então, o objetivo do CCUS é capturar esse CO2 e reinjetar de novo em alguma estrutura geológica, né, em algum campo que está debaixo do solo. Né. A Petrobras está atuando muito forte nisso, é uma das principais empresas que tem feito CCUS no mundo. A gente tem sido procurado por outras empresas internacionais com interesse em conhecer e saber como a gente tem feito esse CCUS, de que forma. Então, assim, a gente está realmente virando uma referência, né, nessa questão de retirar o CO2 e fazer a armazenagem. O hidrogênio, a gente também aposta, na verdade o mundo inteiro aposta, a gente tem tido várias reuniões com diversos países, todos os países olham para a gente, não Petrobras, olham para a gente Brasil, com um foco assim em hidrogênio. Eles veem a nossa matriz renovável com potencial de produção de hidrogênio verde e exportação para eles, né? Países consumidores que eu estou dizendo, né? Grandes importadores de energia. Então a gente aposta bastante no hidrogênio, e os dois principais até agora, o hidrogênio tem várias rotas, né, tecnológicas. Pode fazer a partir do biogás, a partir da eletrólise, que vem da energia elétrica e fonte renovável. Tem o hidrogênio azul também, que você pode fazer a partir do gás natural e recuperar o CO2. Então, na verdade, você tem um hidrogênio com baixo carbono, porque você recuperou aquele CO2. Mas, independente da rota, assim, as principais, por enquanto, é o que eu chamaria da verde, que é a fonte renovável, entrando no eletrolisador, né, e gerando com água o hidrogênio verde, e a rota do hidrogênio azul, que é a captura do CO2 na produção tradicional do hidrogênio. E produtos de baixo carbono, aqueles dois que eu já falei, né, o diesel renovável e o bio-QAV, a gente também está apostando bastante em projetos. A gente tem já um projeto em avaliação de uma biorefinaria, né, uma nova refinaria para só processar óleo vegetal e não mais um óleo fóssil. E a gente teria o diesel renovável e o bio-QAV, que são produtos de zero carbono nesse caso, né? Então é isso, acho que é o último slide. Isso. Então, queria agradecer a todos. Muito obrigado pela atenção. Passar a palavra aqui para o Paulo César. Obrigado, Roberto. Samantha, passar para você agora. Da mesma forma, faça sua apresentação e aí depois a sua exposição. Obrigada. Propositalmente, eu vim sem slide para poder ficar aqui e compensar que eu sou modelo compacto, então aí eu não fico com medo de cair. Então, boa tarde, acho que tenho duas mensagens. Eu vou ser bem mais modesta aqui na minha apresentação, bem mais sucinta, até pelo tempo aí para a gente conversar. Mas acho que... Vocês... Tá ouvindo? Mais perto?
É porque eu costumo falar bem alto, eu fico com medo de eu berrar no ouvido de vocês, então tá bom. Obrigada. Acho que 2 recados importantes, 2 mensagens. Primeiro, é um prazer estar aqui no Espírito Santo. A IDP tem um carinho muito especial pelo Estado, né? Nem todos os clientes têm tanto carinho assim pelo IDP, eu sei disso, mas a gente, como empresa, tem um carinho muito especial, não só pela relevância que o Estado tem para os negócios, para a operação da IDP, mas acho que são muitos anos e a gente vai fazendo amigos e são muitas vindas para cá, então a gente realmente fica muito feliz de contribuir para o espaço empresarial, para o amadurecimento, para o desenvolvimento do setor. Então, obrigada mais uma vez pelo convite do Findes, é sempre um prazer para a gente. E acho que a segunda mensagem inicial que eu queria dar é que é a primeira vez que eu venho falar num evento sobre ESG, sustentabilidade, e eu sou a única pessoa da área de sustentabilidade. E eu acho que isso é um sintoma de um avanço, de um amadurecimento importante. Geralmente é a gente falando para a gente, os convertidos pregando para quem já está no meio. Então, quando eu vi quem ia estar junto comigo no painel, eu fiquei muito feliz. Então, acho que eu vou contar essa história para várias pessoas dos grupos aí do Pacto Global, para muita gente que acompanha, ver uma pessoa de supply, uma pessoa de hidrogênio com tanta propriedade para falar dos temas, uma pessoa que representa a indústria, né, as empresas. Então, realmente, eu acho que a gente está num ponto de virada muito importante. Apesar da minha CUTS, eu já estou na EDP há quase 10 anos, então eu vi aí o avanço da agenda internamente também. Já é uma coisa que a gente faz há bastante tempo, então a área de sustentabilidade na EDP tem quase 20 anos, passando por essas transformações conceituais de responsabilidade social, meio ambiente, várias coisas que foram acoplando ao longo do tempo, mas a gente já trabalha com esses temas há muito tempo, né? Uma trajetória longa, muito porque a gente vem de uma empresa que é portuguesa, então tem um contexto ali também da União Europeia que eu acho que acaba acelerando algumas discussões em comparação ao nosso contexto, então acho que isso contribuiu para a gente também embarcar nisso lá atrás. A prova de que a gente, de fato, está comprometido com isso há muito tempo é que a gente está no EASY da B3 há 17 anos, sendo que há 18 o capital está aberto, então a gente, logo no início, já se adequou para embarcar nisso. Então, é sempre um prazer muito grande, realmente, parar para refletir nos marcos que a gente vê, nos avanços, de fato, dessa agenda e dos temas, né? E aí, a ESG e a indústria, o que uma empresa de serviço está fazendo aqui? Porque, no fim, a EDP é uma empresa que presta serviço. Mas eu acho que se tem uma coisa em comum, que todas essas empresas que estão aqui, não só os participantes, a indústria que está aqui mesmo, o core, né? Mas os nossos colegas aqui representando 2 empresas enormes e super relevantes para o país têm em comum, é que todo mundo precisa de eletricidade para funcionar. Assim como a matéria-prima de um e de outro pode ser diferente, mas para funcionar esse maquinário, para a atividade ser possível, a eletricidade vai estar lá presente. Então, a IDP, como todas as outras do setor, precisam, de fato, marcar um território ali de que a gente vai contribuir para que esses temas, de fato, avancem e que os compromissos, que já não são só da sociedade civil ou só das empresas, eles são globais. A gente já entendeu que tem que estar todo mundo junto para que isso seja possível, principalmente quando a gente fala de agenda do clima, que a gente já trouxe aqui, que eu concordo, que eu acho que se tem uma agenda no meio ambiente, que a gente não pode mais fingir que não está aí batendo na porta, é o clima. E aí a nossa colega aqui da Samarco, a Helena, trouxe, né? Ela colocou ali escopo 1, 2 e 3. Eles já estão no escopo 2 zerado. O que isso significa? Que eles já estão comprando energia elétrica, então as emissões indiretas, que está associada à energia que eles consomem, já é de fonte renovável. Então, tem uma demanda para energia renovável. Então, quem está gerando essa energia tem que prestar atenção nisso. Já não dá mais para gerar energia de qualquer forma e achar que vai ter cliente para isso, vai ter demanda para isso sempre. Nosso colega aqui também da Petrobras, falando do quanto a energia elétrica, não só a energia como um todo, né, os combustíveis, enfim, tem esse papel crucial na transição energética, na transição do clima, no enfrentamento da crise climática. Então, de fato, eu acho que toda vez que a gente para pensar no enfrentamento desses desafios, a gente tem que parar para pensar na energia elétrica, enquanto cidadãos, enquanto quem carrega o celular e liga a tomada, a lâmpada, enfim, enquanto pessoas que fazem parte de organizações que também vão precisar de energia elétrica. Então,
nós estamos comprometidos. Eu não trouxe um slide, mas assim, todos esses compromissos da IDP são públicos, né? A gente também preza por uma governança que seja transparente. Nossa prestação de contas não é tão grande quanto da Petrobras ainda, mas a gente espera um dia chegar lá, porque de fato é um exemplo de relatórios. Eu estava com os colegas ontem até sobre direitos humanos, a gente estava elogiando o caderno de direitos humanos que foi recém-publicado aí. Mas a gente tem uma questão de transparência na nossa governança, então todos os nossos compromissos e o status desses compromissos também estão lá, divulgação pública, né? Então, o que a gente entende? O setor de energia precisa contribuir, como eu falei, para esse movimento global, né? Claro, a EDP sozinha ou só as empresas de energia elétrica não definem a matriz do país. Isso está ligado ao governo, ao Ministério de Minas e Energia, ao planejamento da demanda, enfim. Mas no que a gente puder apoiar essa transição energética, a gente quer fazer isso. E mais do que isso, não é só... A Petrobras também passa por esse desafio que é a transição justa. Né? Não é só, não, a gente não tem mais carvão, a gente não quer mais petróleo. Para onde essas pessoas vão? Esses trabalhadores. Né? A gente tem que ter responsabilidade no que a gente também está querendo defender, porque é uma transição. A gente está num caminho para o mundo que seja mais limpo, mais justo, mas também a gente não quer deixar essas pessoas desamparadas. Eu acho que esse é um desafio muito grande e que a gente ali como núcleo de sustentabilidade quebra muito a cabeça para ajudar a área de negócio a pensar. Então, supply, né, porque a gente pensa não só nos próprios, mas os nossos fornecedores, esses trabalhadores desses fornecedores também. Então, o pessoal de gestão de fornecedores não aguenta mais a área de sustentabilidade dos lugares, porque a gente fica toda hora, chegou demanda tal, estão discutindo tal coisa, a gente tem que puxar essa corda aí, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas o desafio é muito grande, a gente está falando de milhares de pessoas, a gente está falando de milhares de possibilidades. Então, de fato, assim, a essência do que eu quero dividir é que a gente tem um desafio muito grande, mas eu acho que a gente já está num momento muito mais maduro para falar das soluções. Eu volto para o começo ali, acho que o fato da gente estar discutindo isso nesse ambiente, com esse fórum que já é mais alargado, que já tem outras expertises para contribuir, mostram que de fato acho que a gente está com mais clareza de que a gente não pode fugir da discussão, né? Não, de maneira nenhuma aqui eu quero colocar que a pandemia teve algum reflexo positivo, pelo contrário, a gente sabe o que foi terrível, foi triste, enfim, a gente tem coisas até agora que estão reverberando de lá, mas eu acho que para a agenda de sustentabilidade, eu não sei o que meus colegas que convivem com isso acham, mas criou uma sensibilidade, uma abertura maior. Eu acho que as empresas tiveram que parar um pouco para pensar em como elas podiam apoiar outros temas que não só os negócios, porque no fim é uma gestão de risco. Está tudo conectado. Se a gente tem um mundo que está em colapso do ponto de vista ambiental, os nossos negócios não vão se sustentar. E aí não é sustentabilidade da árvore, é sustentabilidade da palavra ser sustentável ao longo do tempo. Então, não é sobre fazer o bem só porque a gente é legal. Eu acho que é realmente uma gestão de risco. E aí, acho que a pandemia, de fato, teve uma virada. ESG do começo dos anos 2000, o termo, mas a gente nunca tinha ouvido falar, estava fechado ali numa bolha, e acho que os investidores, aí desde 2020, no Brasil, estão cobrando a gente de um outro jeito disso, então as empresas estão tendo que, de fato, ir para o negócio e entender como internalizar isso. Então, e mais do que nunca, acho que também é um momento novo onde as pequenas e médias empresas estão ganhando outro tipo de protagonismo, que eu acho que é super positivo também, porque às vezes a gente fica só nas grandes empresas, as grandes empresas vão fazer isso ou aquilo. Acho que a gente está no momento também justamente por conta dos fornecedores. A gente percebeu que não tem como a gente fazer uma agenda de diversidade, de direitos humanos, de clima, de qualquer coisa, de gestão da água, que a gente não fale com essas pequenas e médias empresas para construir uma narrativa e uma operacionalização que faça sentido para todo mundo. Não é para estrangular o fornecedor, é para desenvolver o fornecedor. É para que ele embarque com a gente, que todo mundo ganha no fim das contas. Tudo muito bonito, mas eu sei que o desafio é gigante, não é nada fácil, por isso que a gente se desdobra todo dia, 24/7, para tentar pensar em soluções, em caminhos que façam mais sentido. Então, acho que a minha
minha mensagem geral, enquanto uma representante da EDP, eu deixo o protagonismo aqui para a indústria, que tem muito mais coisa para trocar com vocês, mas acho que a mensagem mesmo da EDP é muito essa de... É grande, é difícil, mas acho que a gente tem um caminho bem mais otimista hoje do que a gente tinha há 5, 10, 15, 20 anos atrás, como eu falei, quando a gente começou. Então, obrigada pelo espaço mais uma vez. Sempre bom estar aqui em Vitória. Obrigada. Vou convidar todo mundo então para compor a mesa aqui agora, para a gente fazer um bate-papo. Estamos com o horário avançado, mas eu acho que ainda dá para a gente explorar algumas perguntas. Em primeiro lugar, obrigado pela exposição de vocês. Acho que trouxeram muitos insights interessantes, muitas reflexões. E aí, só complementando um pouco antes e um pouco da fala também da Samantha, né, que eu acho que é o que esse momento, né, dessa discussão da agenda ESG traz para a gente, né? E eu, particularmente, eu olho para... E aí, hoje, esse é um desafio também das organizações, né, o tal do greenwash ou ESG washing, já estão chamando, né, de organizações que muitas vezes nem ainda entraram direito nessa agenda, já querem fazer propaganda, querem fazer divulgação de algo que nem entregou resultado efetivamente. Então, acho esse um desafio, e hoje o desafio que a gente tem, para mim, é muito mais, né, o pessoal fala muito do talk the walk no inglês, né, assim, fala daquilo que você está caminhando, que é muito mais efetivo do que simplesmente falar daquilo que você não está fazendo ainda. E aí vem um conceito que eu acho que é importante, né? Se a gente olha cada uma das exposições, certamente as organizações de vocês, eu não tenho dúvida, cada uma de vocês tem aí alguma iniciativa que está conectada com a agenda ESG, talvez o olhar de vocês não tenha enxergado isso ainda como uma contribuição efetiva para a agenda ESG, mas certamente já o fazem, porque nenhuma organização consegue minimamente operar hoje se não tiver alguma coisa dessa agenda sendo desenvolvida. E aí vem o aspecto que eu acho que é o mais importante, que é ESG, ou agenda de sustentabilidade, é uma jornada, né? Não existe, e aí eu vejo, me dá uma coceira quando eu vejo às vezes alguma organização falando que o ESG está no nosso DNA, sustentabilidade está no nosso DNA. Não está, cara. Assim, você nunca vai ser sustentável, ninguém nunca vai ser sustentável, vamos começar assim, né? A existência humana, ela por si só, é uma existência que gera impacto. Então, assim, a gente pode estar hoje mais sustentável do que ontem e amanhã mais do que hoje, mas a gente nunca vai ser sustentável em algum momento. E eu acho que esse é o grande desafio, a gente entender, cada um de nós, né, a organização, e olhando para o setor indústria, energia, que está aqui, acho que é um painel muito legal, muito rico, porque traz 3 setores absolutamente importantíssimos para o Brasil. E aí, se a gente fala em perspectiva, inclusive, né, a gente fala dessa discussão que é absolutamente relevante da agenda de descarbonização, por exemplo, mas efetivamente a indústria não é o principal contribuinte, né, ainda. Né? No Brasil, hoje, se a gente olhar em corte, 75% das emissões nossas estão relacionadas ao uso de solo e florestas. Né? Desmatamento é o problema. Se a gente vai olhar, desmatamento e queimada é o grande problema do Brasil. 75%, se a gente resolver isso, sobra só 25% que vai estar setor de energia, vai estar indústria, vai ter todas as demais contribuições. E nem por isso nós estamos deixando de tratar essa agenda com responsabilidade. Eu acho que esse é o primeiro recado que a indústria tem a dar. Se nós estamos participando ativamente. E aí eu já começo a colocar justamente essa perspectiva para uma reflexão do grupo aqui, como provocação, assim. O grande desafio que a gente tem, eu acho que é como disseminar, né, a partir dessa massa de informações que, especialmente nas grandes indústrias, já há um bom tempo vem sendo tratado. Nenhum desses temas aqui eu tenho certeza, como a Samantha falou, já tem 20 anos, eu sei que essa marca também já tem mais de 20 anos, essa agenda aí de maneira estruturada, a Petrobras também. Mas, efetivamente, isso ainda não chegou a todos os níveis de encadeamento da cadeia de negócio. Eu acho que, sim, aí tem um grande desafio. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco, assim, do ponto de vista... Essa agenda toda tem uma discussão que é uma perspectiva, que é do risco, né, porque o não cumprimento com alguns requisitos que já são até obrigatórios, seja internamente no Brasil, ou até mesmo para quem exporta para fora do Brasil, e que obriga algumas organizações a prestar conta disso. Então, tem um olhar regulatório e de compliance que a gente precisa olhar, mas tem muita oportunidade também. E aí eu digo isso porque eu vi, né, das exposições aqui, e especialmente me chamou a atenção quando a Ilana trouxe a questão dos fornecedores de insumos que antes eram rejeitos de alguns setores e agora estão sendo utilizados, né, dentro do processo produtivo. Então, assim, o conceito da economia circular, que também, de alguma forma, contribui para essa questão climática, enfim. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, assim, do ponto de vista dos principais desafios que vocês veem hoje, porque, efetivamente, eu acho que esse fórum tem esse papel muito grande, né, de ajudar a disseminar essa cultura em outras organizações. Quais os principais desafios vocês veem hoje para poder, efetivamente, fazer essa agenda presente nos fornecedores, especialmente os pequenos e médios fornecedores, que muitas vezes não têm isso muito internalizado. Aí, passando primeiro para a Ilana aqui, falar um pouquinho assim, como é que vocês vão trabalhando isso, como é que vocês veem os desafios e o que vocês têm de contribuição. Eu vi que vocês têm o programa Força Local, né? De repente comentar um pouquinho mais diretamente o que isso já está gerando nessa faixa de servidão de vocês, enfim, pudesse falar um pouquinho sobre isso. Obrigada pela pergunta. Certamente é um desafio, né? E é um desafio sem fim, né, gente? E principalmente porque não existe não é só uma legislação,
né? Agora está começando, a BNT está trazendo práticas recomendadas, existe uma ISO de compras sustentáveis, etc. Mas não existe uma legislação, existe o mínimo, mas o mínimo não é o suficiente, né? Então, muda todos os dias e a gente precisa adaptar o discurso e precisa mudar a forma de atuação junto aos fornecedores. Certamente, conscientização, educação, isso de forma contínua, né? A gente tem um carinho muito especial pelas regiões que nos recebem, né? Então a gente tem um programa não só de treinamentos efetivamente, mas a gente inclusive tem agendas ESG, então a gente criou jornadas ESG para as pequenas e médias empresas, para que eles entendam e que a gente coloque consultores dentro das empresas deles para criarem códigos de conduta, para que criarem práticas sustentáveis, etc. Mas no final das contas é conscientização e como que a gente pode cobrar, porque não adianta também a gente só ficar ensinando se a gente não toma nenhuma ação, se eles não mudarem, né? Então a gente faz avaliações de fornecedores e o ESG é uma das temáticas, não é a única, obviamente, mas a gente trata isso na avaliação de fornecedores, que retroalimenta o nosso processo de contratação. Então, em algum momento, se esses fornecedores não se adequarem, certamente eles não vão ser escolhidos, né? Isso a Samantha até comentou, né? Em algum momento essas pessoas vão sair do mercado, porque é uma realidade, né? Não é já uma tendência, né? É uma realidade. Então, e quem quiser, né, essas práticas recomendadas de ESG já estão publicadas. Esse ano a BNT lançou uma, não é regra, mas segue de guia, é muito interessante, e a ISO de compras sustentáveis também. Então já é um bom começo se os fornecedores olharem para isso e começarem a tentar fazer uma adequação, né? Eu vou pegar um gancho aqui na fala da Elana, de que isso já é uma realidade. Eu acho que a Samantha também foi muito feliz na fala dela sobre a transição energética justa e essa mudança que precisa ser feita com carinho e olhando a realidade de cada país, de cada empresa, de cada local. Mas, pegando um gancho, assim, eu acho que quando grandes empresas, né, como as que estão aqui no painel, elas adotam essa agenda de ESG na prática, né, como a gente está vendo aqui, com índice, com números, que são acompanhados e que estão mostrando para o mercado, assim, eu acho que já é um grande recado para essas pequenas e médias empresas, assim, cara, a gente tem que olhar para isso, senão vai ficar fora do mercado daqui a pouco. Então, assim, é uma preocupação que vem das grandes empresas, assim, uma iniciativa inicial, né, vamos dizer assim, das grandes empresas, mas as pequenas e médias empresas acho que tem que olhar com muito carinho. E aí, só relatando assim, a Petrobras também viveu isso, tá, gente? Assim, a gente tem parcerias, né, com empresas internacionais, algumas são bem maiores do que a gente, e assim, a gente teve a realidade de empresa dizer pra gente, ó, esse campo de petróleo eu não vou investir porque, estava até comentando com o Paulo César antes, né, no início aqui da conversa, porque esse campo tem muito CO2, ele emite muito CO2, eu não vou investir aqui. E isso foi assim fez a gente refletir, né, na Petrobras, assim, pô, isso veio para ficar. E aí a partir daí vieram todas as outras agendas e essa pauta de descarbonização. Então, enfim, já falei demais aqui, vou passar a palavra para a Samantha. Vai lá, Samantha. Não, eu acho que é isso, é um cascateamento no fim das contas, né? A gente não está cobrando porque a gente tirou da nossa cabeça. Existem discussões a nível global que estabelece o que faz mais sentido a gente fomentar ou a gente desacelerar enquanto prática. Então, a gente é cobrado também, seja por matrizes, seja por investidores, por fundos, por índices, e aí a gente tenta desdobrar isso até chegar na ponta. Mas acho que um grande desafio, agora enquanto empresa que cobra isso dos fornecedores, que tenta criar parcerias para desenvolver, é como fazer isso de uma maneira que seja equilibrada para realidades muito diferentes, né? Porque assim, eu sou uma empresa, a EDP é uma empresa de energia elétrica, tem vários segmentos, geração, distribuição, transmissão, ok, mas é uma empresa de um setor. Quando a gente vai para a cadeia,
E aí, quando a gente já está falando de subfornecedores, né? Para falar de ESG, a gente não pode mais chegar no nosso fornecedor. A gente tem que ter certeza que o fornecedor do nosso fornecedor não tem trabalho escravo, trabalho infantil, que o fornecedor do fornecedor... E aí vai, puxando o fio. Então, quando a gente fala de uma termoelétrica, da onde vem esse carvão? Quem está extraindo esse carvão? Que está lá na Colômbia, que está lá do outro lado do mundo. Então, é um trabalho muito grande chegar nessa ponta, é um trabalho enorme. E acho que também ter bom senso na hora de estabelecer como a gente vai cobrar isso dos fornecedores, respeitando o contexto, respeitando o que faz sentido. Eu não vou poder virar para um fornecedor, não sei, de obra, de construção civil e exigir que ele tenha 50% de colaboradores do gênero feminino. Porque a chance dele conseguir fazer isso da construção civil é muito diferente de uma empresa de telemarketing, que presta o atendimento ao cliente, que é muito diferente de uma empresa de maquinário. Então, também, para nós, o desafio é como que a gente exige, né? Como que a gente faz determinadas exigências para essa carteira de fornecedores, mas também respeitando essa particularidade de cada atividade. Então, é um mundo que se abre, assim. E é uma gaveta que a gente abre e tem outras gavetas lá dentro e vai indo assim. Eu acho que é um desafio muito grande. Legal. Eu ouvi na fala de vocês, eu acho que traz uma perspectiva também que complementa isso que a gente falou, que é não tem caixinha mágica nessa discussão aqui, não tem solução mágica, cada realidade, cada empresa precisa se conhecer, né? Eu acho que esse é um desafio de jornada que é individual, ainda que os setores tenham seus desafios coletivos, mas cada realidade, uma mineração não é igual onde a Samarco opera, não vai ser igual ao Cunha opera no Pará, né? Tem realidades distintas, assim como a exploração de óleo e gás, assim como a energia, cada um tem a sua realidade e conhecer, eu acho que esse é o grande ganho da jornada ESG, assim, conhecer a si próprio, quais são seus desafios, né, em termos das questões ambientais, sociais, de governança que são relevantes, entender o que eles chamam da materialidade, né, aquilo que de fato traz impacto para o meu negócio, aquilo que pode de fato, não necessariamente só no curto prazo, mas no médio e longo prazo, ser um fator, se não de inviabilização, mas de restrição do meu negócio. Então, entender esse conceito da materialidade, saber o que se aplica ao meu negócio, para a partir daí sim, olhando para aquela realidade que a gente tem do mercado, o que tem de boas práticas, se comparar e buscar. E aí eu trago um outro aspecto que eu acho que é fundamental nessa agenda, que eu não consigo ver de forma desconectada, que é a agenda da inovação, né, gente? Assim, a gente fala os desafios do que a gente falou aqui, que passa pelas pessoas, passa por entender e compreender esse ambiente, esse complexo desafio do ambiente, né, das questões ambientais, climáticas e tudo mais. Isso não é simples, né? Não é simples nem para as grandes corporações que têm estrutura própria para lidar com isso, e não vai ser simples para os pequenos e médios também. É o desafio da abertura, e a inovação ela é inevitável. Não dá para tratar esse assunto de uma forma restrita só dentro da organização. A inovação aberta ela vem com um aporte importante também para poder entender onde que eu me conecto com outros ecossistemas, com outros, como a gente estava discutindo a questão dos insumos, né? Assim, como é que surgiu essa ideia do nada, assim, de que tem um resíduo de calcário, um resíduo de mármore e granito que pode ser utilizado como insumo no processo produtivo? E aí eu coloco assim para vocês também, como que vocês veem essa questão da agenda de inovação ajudando a alavancar os resultados da pauta ESG, qualquer dimensão que seja dentro dos negócios de vocês. Eu vou fazer o caminho inverso agora da Samantha para lá. Como é que você... Tem microfone, deixa esse aí que a gente fica aqui. Como é que vocês veem esse aporte da inovação para a discussão dessa agenda e para alavancar os resultados da agenda ESG? Eu acho que não tem como fazer nada disso que a gente está falando sem inovar em alguma escala. Né, seja do ponto de vista tecnológico, quando a gente fala de hidrogênio verde ou, enfim, de uma economia circular, né, a inovação, a disposição de soluções ambientalmente que fazem sentido do ponto de vista ambiental. Mas a gente também tem que pensar que a inovação não é só uma máquina diferente, uma tecnologia diferente. É repensar o processo, é repensar a mentalidade atrás de uma decisão, é repensar a maneira como, eu acho, assim... Dá para inovar no processo de contratação e vai ter impacto aqui. Dá, né, para inovar no processo de gestão dos fornecedores e vai impactar no que a gente está falando, como a gente já falou algumas vezes. Dá para inovar do ponto de vista dos materiais e dos recursos que é utilizado. Na IDP a gente também tem um case legal dessa parte de economia circular e a gente está, na verdade, com vários pilotos rodando ao mesmo tempo e é 100% essa questão de tentar aliar a inovação com demandas. Eu acho que às vezes a demanda é melhorar um processo, às vezes a demanda é como que a gente vai, enfim, trazer uma circularidade do resíduo. Acho que
não sei, para mim a gente está num outro momento também da inovação, né? Eu acho que deixou de ser uma coisa assim de outro mundo da NASA, do Google, e já está, acho que mais introjetado nas empresas, que elas têm que estar sempre abertas para repensar as coisas, a maneira como elas fazem as coisas. Então até a gente brincava quando até há algum tempo, quando eu entrei na EDP, o núcleo de inovação e de sustentabilidade era um só. A gente dividia a diretoria e a gente brincava que a gente era a inovabilidade, porque era a inovação e a sustentabilidade gerando as coisas. Hoje a gente tem uma área de inovação, tem uma organização de Ventures Capital também, para poder aportar financeiramente nessas empresas, nessas startups, e a gente tem um núcleo de inovação independente na vice-presidência de pessoas e ESG, justamente tentando acelerar processos que envolvam tanto a parte de pessoas, de uma maneira geral, quanto esses temas ambientais, de carbono. Então, eu acho que não tem como a gente enfrentar todos esses desafios que a gente está falando sem passar pela inovação, assim, seja enquanto área, seja enquanto esse núcleo que vai ajudar a dar tração mesmo nas soluções, seja enquanto mentalidade, de se desprender um pouco do a coisa sempre foi assim e não, a gente tem que fazer de um outro jeito, senão não vai para lugar nenhum e a gente não vai conseguir passar por tantas demandas e tantos assuntos. No mundo da internet, toda hora é uma discussão, então acho que não tem como enfrentar sem passar pela inovação, com certeza. Bom, a Petrobras ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né, e tem muita inovação, assim, só chegou onde que está por conta de toda essa pesquisa que foi feita, né? Mas eu queria tirar um pouco o foco aqui da empresa e falar sobre inovação, um pouco nesse gancho aí que a Samantha colocou. Assim, eu acho que inovação ela vem numa questão de cultura. Criar a cultura de inovação dentro da empresa é uma coisa bastante difícil, porque eu lembro, aí só contando um caso pessoal, eu lembro que quando a Petrobras adotou o Microsoft Teams lá para se comunicar, né, principalmente na pandemia, todo mundo tinha... Assim, eu tive uma resistência no início. Eu não sabia como é que funcionava, como é que mexe nisso? Não quero fazer isso aqui, os arquivos são compartilhados. Então, assim, essa resistência, que foi para uma coisa boba, né, um software, mas, assim, acontece em todas as áreas da empresa. Então, assim, quebrar essa resistência inicial à inovação e a coisas novas e a novos processos é algo bastante desafiador. Assim, eu acho que é onde as empresas deveriam focar, né, em treinamento mesmo das pessoas e tal, na quebra da resistência inicial à inovação. E está aberta a inovação, cara. A empresa que não inova, se não tiver novos produtos, ela não permanece no mercado. Isso é certeza também. Sem inovação não se torna perene, né? Pegando só seu gancho aqui sobre perenidade dos negócios, né? Muitos competidores ainda nem existem ou são materiais que estão muito fora do seu, né, da sua visão, né? Qual que é o substituto do aço? Pode ser um monte de coisa, né? Então, realmente a inovação é fundamental. E para atender as agendas ESG, eu acredito muito no corporativismo, né? E na colaboração. Né? A mineração tem um exemplo muito bacana, que é o IBRAM, tem um espaço colaborativo de startups, é um espaço aberto, que é o Mining Hub, que ele busca inovação, busca soluções para problemas comuns à mineração. Então, seja rejeito, água, enfim, uma série. E aí, cada empresa, cada mineradora adota aquela startup, faz todo o desenvolvimento dentro da sua empresa e depois compartilha com as outras mineradoras. Então, isso eu acho que é muito bacana, porque você ganha escala em algumas soluções de problemas que até então não se tinha uma solução, né? Então, a inovação vem colaborando para isso e eu acredito muito na inovação de fora. Né? Então, das pessoas que estão fora da sua organização, vendo o problema de uma forma diferente, com uma mente mais aberta e não acostumadas e realmente dentro das caixinhas, né? Aí tem o desafio da ambidestria organizacional, que a turma da inovação fala. Assim, existe a inovação, a melhoria rotineira, que a turma continua fazendo e aprimorando o que tem, mas é preciso ter espaço para a inovação disruptiva também, né? Aquela que vem com um olhar de fora, com um mindset diferente, um olhar diferente para aquilo que não se enxerga, porque a gente já está tão enviesado dentro da organização. Muito legal.
Gente, por mim a gente ficava aqui mais 1 hora discutindo, tem muito assunto que eu gostaria de puxar, mas nosso tempo está acabando. E aí, já indo para essa reta final, em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a cada um de vocês pela colaboração. Acho que vocês trouxeram insights bem bacanas aí, reflexões bem bacanas. Mas eu quero passar para vocês agora, assim, para uma mensagem final, uma breve mensagem final de cada um de vocês, especialmente para esse público que está aqui, que eu também desde já agradeço a atenção nesse período todo. A gente sabe que ficar o final de tarde aí todo mundo cansado de trabalho é cansativo. Tivemos contratempos aqui, mas eu acho que foi legal assim, a receptividade de vocês em relação a esse momento aqui. Então eu passo para cada um de vocês para essa mensagem final para nós, para o nosso público aqui, em relação a essa pauta e a relevância dela para os negócios, enfim, como que vocês veem para a gente poder fazer esse encerramento. Bom, primeiro agradecer, né? É muito bom poder falar sobre isso, né? Como a Samantha falou, né? É ótimo alguém de supply chain trazer um pouco da realidade, porque a gente sabe que os desafios são imensos, né? E principalmente o desafio do acessório e do controle ficar maior do que o nosso negócio, né? Porque a gente começa a ver escopo 2, 3, 4 e aí a coisa perde o controle, né? Mas acho que é fato, né? Esse ano o verão no hemisfério norte foi o mais quente em 44 anos. Então, assim, não diz respeito à empresa, diz respeito a gente como ser humano, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte e eu espero realmente que cada um de vocês achem o propósito naquilo que tem feito para olhar realmente para o futuro. Legal. Bom, para encerrar, eu queria agradecer também a organização da Mac Show pelo convite e, assim, eu queria trazer uma mensagem um pouco mais na linha do positivo, assim. Eu estou falando não só da Petrobras. A Petrobras, sim, criou a diretoria de transição energética, a gente tem muitos desafios, a gente tem muita coisa para fazer, mas o Brasil tem muita oportunidade nessa área de renováveis, nessa área de energia limpa. O Brasil tem uma oportunidade muito grande, tem um potencial enorme, tem recursos humanos. O mundo todo está olhando para a gente. Então, assim, eu acho que a gente não pode deixar essa chance passar, sabe? Deixar o bonde passar, o trem passar, a gente tem que embarcar logo. Assim, a Petrobras já fez a criação da diretoria de transição energética, né? Está se propondo a alocar um investimento grande no plano de negócio, no plano estratégico, mas eu acho que o Brasil como um todo não pode perder essa chance. E aí a gente pode ter, se Deus quiser, uma virada de chave aí do país e se tornar uma economia que a gente nunca sonhou ser. Não, acho que é isso. Eu agradecer o espaço, agradecer a todo mundo que ficou aqui tanto tempo conversando, ouvindo a gente falar sobre isso. E também acho que a mensagem é positiva. Acho que a gente não deveria ver a agenda ESG como o licenciamento ambiental era visto no começo, sabe? Como um empecilho para o negócio. Putz, mais uma coisa para fazer, mais um monte de documento. Eu acho que a gente devia fazer do limão uma limonada. E assim, as demandas vão vir, então acho que o fornecedor, a empresa, enfim, a gente está falando muito de fornecedor porque é a bola da vez realmente, mas eu acho que a empresa que de fato conseguir enxergar uma oportunidade de se destacar nisso, vai ter muitas oportunidades de boas parcerias, bons contratos, bons negócios, porque não é porque a gente não gosta ou acha chato ou que vai sumir, né? Então tá dado. A agenda está aí, ela não vai parar se a gente achar que ela não é como a gente acha que deveria ser. Então, acho que a gente deveria transformar isso numa coisa positiva, assim. Acho que tem muita gente ganha com isso. Não é para ser uma pauta que agrade um lado, o outro lado. Vamos tentar pensar que coletivamente ela tem que fazer sentido e do ponto de vista do negócio também. Então, acho que é isso, é uma grande oportunidade de fator de competitividade, de gestão de risco e de fator de diferencial mesmo das empresas. Então, eu vejo como um ótimo momento e acho que está todo mundo querendo parceria, sabe? Está todo mundo querendo construir junto. Acho que os grupos setoriais são essenciais nesse momento, espaços como o Pacto Global, espaços como, enfim, grupos da BNT, o Ethos, tem muita coisa. O Ethos tem uma abertura enorme para pequenas e médias empresas. Então, acho que quanto mais a gente coletivamente se mobilizar e aproveitar a oportunidade e o papel que o Brasil tem na agenda
de meio ambiente, social no mundo, acho que a gente consegue também ditar muita coisa, sabe? Muita tendência do que vai ser. Então, acho que a gente tem tudo para fazer realmente uma limonada com esse limão. E agradecer mais uma vez, foi um prazer, sempre estar com vocês aqui no Espírito Santo. Obrigada. E só uma última fala, sua fala me trouxe uma fala do Fábio Barbosa, executivo que tem uma tradição grande de atuação na área de sustentabilidade, está hoje na Natura. Uma vez com uma palestra ele falou exatamente da questão do engajamento com essa pauta, né? Os 4 níveis de engajamento, né? O primeiro nível de engajamento é do convencimento, né? É a liderança que olha para o assunto, e no caso da pauta ESG, entende a relevância dela, entende a absoluta relevância e a importância dela para o negócio, se apropria disso e faz disso uma oportunidade para alavancar o seu negócio e a sua própria carreira. O segundo nível da escala, que é o segundo C, que são os 4 Cs que ele chama. O primeiro é do convencimento, o segundo é da conveniência. É aquele que não saiu à frente, mas ele está monitorando o mercado, ele está vendo o que está acontecendo, e viu, pô, esse cara aqui é o player, líder de mercado, ele está indo nessa direção, esse cara deve saber o que está fazendo, eu vou seguir, vou começar a pensar em ter alguém para cuidar e acompanhar isso aqui. O terceiro nível é do constrangimento, né? É o último da fila. Né? Aquele que foi todo mundo, já começou a andar, o setor já foi todinho, você foi adiando, procrastinando, não botou a pauta no colo da sua organização, e daqui a pouco você está passando constrangimento porque está todo mundo falando e tratando do assunto e você não fez nada. E o último nível, que é o que a Samantha falou, é o compliance. A regra vai vir, e está vindo mais rápido do que a gente imagina. Obrigações de prestar conta, né, dessas informações que muitas organizações que estão aqui já são cobradas, porque tem ações listadas em bolsa, estão expostas ao mercado internacionalizado, tem clientes internacionais, mas isso vai vir muito rapidamente para todo o segmento de cadeia de negócio. Então, só essa última fala que me veio aqui, que eu deixo também como último recado para todos que ficam aqui. Então, uma boa tarde para todos, mais uma vez, muito obrigado, e fico à disposição para qualquer necessidade que vocês tiverem aí também de esclarecimento adicional.